Olá, sou o professor Antônio Carlos e neste vídeo pretendo responder a seguinte pergunta: qual a importância dos estudos com gases na história da química? Vimos na aula anterior que nos séculos XVI e XVII, vários estudos envolvendo a natureza dos materiais e suas transformações levaram à evolução dos equipamentos de laboratório e ao desenvolvimento de tecnologias como nunca antes. Vários desses pesquisadores não podiam ser classificados como químicos, físicos ou biólogos e trabalhavam para a construção de um mundo no qual a natureza fosse melhor compreendida. No desenvolvimento de seus trabalhos, tiveram de questionar várias crenças e tradições e, sem dúvida, enfrentaram muitas dificuldades pelo caminho. No século XVIII, ocorre uma quebra de paradigma quando a alquimia teve de render-se a novos métodos e procedimentos que deram origem a uma nova ciência, a química. Certamente, os estudos com gases tiveram um relevante papel nesta história, pois permitiram a descoberta de várias substâncias e elementos químicos. Entre os principais trabalhos estão o de Robert Boyle, Joseph Priestley e Lavoisier. Estes estudos foram consolidados por Dalton em seu livro Um Novo Sistema de Filosofia Química, de 1808, no qual propõe uma lista de átomos que comporiam toda a matéria conhecida. Neste livro, Dalton propôs a existência de substâncias compostas, como a água, que ele afirmava ser formada por um átomo de oxigênio e um de hidrogênio. Robert Boyle escreveu, um século e meio antes, um livro denominado O Químico Cético, no qual afirmava que os gases eram formados por partículas que possuíam uma dinâmica responsável pelas propriedades observadas. Boyle foi o primeiro a isolar o gás hidrogênio, que recebeu esse nome apenas um século depois, dado por Lavoisier. Para isso, reagiu uma peça de ferro com uma solução ácida. A conhecida lei de Boyle foi descrita por ele no ano seguinte em um livro intitulado Uma Defesa da Doutrina Referente à Elasticidade e Peso do Ar, onde evidenciou a relação inversamente proporcional entre pressão e volume. Jacques Charles foi um cientista e balonista francês que estudou os gases para conseguir o melhor desempenho de seus balões. Ele foi o primeiro a construir um balão preenchido com hidrogênio. É dele a lei dos gases, que indica a direta proporção entre volume e temperatura. Gay-Lussac foi um cientista francês que também se interessava por balões. Ele só pôde verificar a lei que leva o seu nome e que envolve a direta proporção entre pressão e temperatura, porque na época termômetros com elevada precisão foram produzidos. Avogadro foi um físico e químico italiano, além de advogado. Trabalhou com reações químicas e propôs diferenciar átomos de moléculas. Também estabeleceu uma maneira de calcular a massa relativa de diferentes gases, pesando-os quando ocupavam volumes idênticos na mesma temperatura e pressão, pois nessas condições o número de partículas seria o mesmo. Publicou este resultado em 1811. Estes estudos com gases foram realizados em um período de 150 anos, e por trás de cada uma dessas leis está a história do desenvolvimento de técnicas e equipamentos. A lei de Boyle se destaca pela proporção inversa entre pressão e volume, enquanto nas demais, as relações entre as propriedades do sistema gasoso, tomadas duas a duas, são diretamente proporcionais. Também é importante notar que quando a proporcionalidade entre duas propriedades era analisada em um sistema gasoso,
todas as demais variáveis do sistema eram mantidas constantes. Ao compararmos as três leis envolvendo o volume de Boyle, Charles e Avogadro, podemos afirmar que o volume é proporcional ao número de mols multiplicado pela temperatura e dividido pela pressão. Para trocarmos o sinal de proporcionalidade pelo de igualdade, precisamos incluir uma constante para acertar as unidades. Neste caso, essa constante de proporcionalidade é o R. Veja a análise dimensional, onde N está em mols, temperatura em Kelvin e pressão em atmosferas. As unidades da constante R estão em vermelho e anulam as outras, para que sobre apenas a unidade litro, que corresponde à unidade do volume. Se isolarmos o produto P vezes V, temos do outro lado da igualdade nRT, e esta é a lei dos gases ideais. Esta equação de estado apareceu pela primeira vez em um texto de 1834 do francês Clapeyron, cujo nome era Memórias sobre a Força Motriz do Calor. Neste texto, Clapeyron cita também o trabalho de Carnot, de 1824, e equivocadamente usa o conceito de calórico, criado por Lavoisier, para explicar os fluxos deste material entre corpos com temperaturas diferentes. Se isolarmos a pressão na equação dos gases ideais e mantivermos o número de mols e o volume constantes, obteremos um gráfico envolvendo a proporcionalidade entre pressão e temperatura. Esta é uma equação de uma reta, onde nr sobre v é o coeficiente angular e 0 é o coeficiente linear. nr sobre v1 é o coeficiente angular quando v1 é mantido constante. Se o volume for mantido como v2, a reta será outra e seu coeficiente angular será nr sobre v2 e assim por diante. Neste gráfico, então, a pressão é uma função da variável temperatura. E se escrevermos essa função na forma diferencial, temos que dP é igual a nr sobre v que multiplica dt. E se tratarmos os diferenciais algebricamente, podemos escrever uma derivada do lado esquerdo da equação. Se derivássemos a função p de t em relação à temperatura, esta seria nr sobre v, exatamente a expressão que obtivemos algebricamente. Podemos também observar que a derivada de uma função que corresponde a uma reta é o próprio coeficiente angular desta reta. Você pode encontrar discussão mais completa sobre derivadas neste link. A dedução puramente teórica da equação de estado dos gases ideais, considerando que um gás é um conjunto de partículas infinitesimais que obedecem às leis da cinética de Newton, foi realizada pela primeira vez por Boltzmann entre os anos de 1865 e 1872. Este foi um dos momentos mais importantes para a história da química no século XIX, pois Boltzmann teve de utilizar a hipótese de que os átomos eram as partículas presentes no gás, e o atomismo ainda era uma teoria sob questionamento científico e religioso naquele momento. Mas essa história fica para a próxima aula.